Olá, pessoal. Vamos hoje conversar sobre a epistemologia de Gaston Bachelard e principalmente um aspecto da epistemologia dele, que são os obstáculos epistemológicos, né? As dificuldades que costumamos ter no ensino, né? As barreiras que se cria para se aprender, tá? É, Bom, mas para poder falar desse importante pensador francês, primeiro nós temos que compreender o grande objetivo de Gaston Bachelard. Né? O Bachelard ele pensou como que o conhecimento se dá na cabeça da pessoa, né? No homem, como é que o conhecimento se estabelece, né? Então, investigando essa questão, a gente pode começar a definir primeiro o que vem a ser o conhecimento, né? Ou seja, existem questões que estão postas e que a gente simplesmente acredita. Chamamos isso de crença. Né? Tá posto. A gente acredita e pronto, acabou. Né? Agora, existem outras questões que estão postas e que são reais, são verdadeiras, são verdades. Né? Então, existe diferença entre acreditar e verificar, compreender em todos os aspectos. Né? Então, verdades, elas não são crenças, certo? Porém, existe uma intersecção entre as duas, porque existem verdades que nasceram como crenças e existem crenças que são verdadeiras. Né? A gente acredita naquilo e aquilo se comprovou. Né? Inicialmente surge como uma crença, né? Mas existem aquelas que são verdades realmente. Eu vou dar um exemplo. Né? O madeireiro não cortava a árvore em lua cheia. Isso era uma crença simplesmente. Né? Ele acreditava que tinha alguma coisa ali, que apodrecia e tudo mais. Com o passar do tempo, se verificou que realmente, em épocas de lua cheia, a madeira ela está mais úmida, né? Porque existe o fator de atração gravitacional que a própria Lua exerce sobre a água no nosso planeta, né? Causa marés, essa coisa toda. E isso pode também causar interferência ali nas plantas. Então, uma árvore ela pode estar mais úmida em períodos de lua cheia. Se você corta, tem muita água, a água dá proliferação de micro-organismos, né? E aí pode apodrecer mais facilmente. Então era uma crença, mas que uma crença que se verificou com o tempo tem verdade nisso, né? Muito bem. Agora, algumas crenças como essa que eu acabei de dizer, elas são justificáveis e têm as verdades que a gente já comprovou. Portanto, existem verdades que são justificáveis, certo? Agora, quando a gente junta as crenças justificáveis com as verdades justificáveis, aí sim nós temos o que chamamos de conhecimento. Então, o conhecimento é uma parte muito pequena de tudo que tem, né? Porque muito daquilo que tem aí são verdades que a gente ainda não consegue explicar, portanto, não são justificáveis. Né? Muito do que tem aí são crenças simplesmente, e que são crenças, né, não têm validade, né, não na ciência, tá certo? Portanto, o conhecimento humano ainda é muito pequeno. Ele existe e ele pode ser dito que o conhecimento são verdades e que são justificáveis, né? E que
se estabelece a partir de crenças justificadas, ok? Então, isso seria o que nós chamamos de conhecimento. E é justamente para estabelecer o conhecimento que Bachelard pensou, né? O Bachelard discutiu, o Bachelard escreveu, filosofou, teorizou, ok? Quem foi esse cara? Bom, como eu disse, era francês, né? Um pensador francês, tá? O grande detalhe, né, de Bachelard, né, ele era um epistemólogo, né? O que é epistemólogo? Né? Episteme quer dizer saber. E logia é estudo, então estudo do saber, o estudo do conhecimento. Né? Bom, o grande detalhe de Bachelard é que ele era professor de ciências. Né? Então ele foi, durante muito tempo, professor de ciências, depois ele estudou filosofia, né? E aí então ele, depois de ser professor, inclusive professor de ciências, no ensino médio, né? Ele deu aula de física, por exemplo, tá? Para estudante de, né, o que equivale hoje a ensino médio. Então, ele teve muita prática naquilo que ele desenvolveu, tá certo? E justamente por isso, ele começou a perceber que alguns estudantes, eles simplesmente não conseguiam compreender determinadas questões. Então, por isso que ele começou a investigar por que isso acontecia, né? Principalmente depois que ele foi se envolver com a filosofia, tá? Ele tem uma obra bem grande, né? Bachelard não foi só um filósofo e pensador da ciência, ele também foi poeta, né? Ele tem uma extensa obra literária, na parte de poesia principalmente, né? Que ele chamava de obra noturna, né? Ele divide a obra dele em dois aspectos, né? Que envolve a epistemologia e a história da ciência, né? E nesse caso ele se envolve principalmente com as áreas da química e da física, que ele chama de obra diurna. E a questão da poesia, que ele dedicava à imaginação, ao devaneio, né? Que ele chamava de obra noturna, ok? Muito bem. Como ele fez isso, né? Ele deu aula de química, deu aula de física durante muitos anos nas escolas francesas de ensino médio, ele começou então a perceber sobre as questões das crenças, né? O fato de que existia ali uma cultura que vinha, né, de tempos em tempos, de gerações em gerações. Ele percebia que essa cultura interferia no processo de compreensão dos estudantes e que muitos dessa cultura atrapalhava o estudante a desenvolver o conhecimento, né? Isso, justamente essa questão, que ele chamou de obstáculo epistemológico, né? Essa cultura, essa crença, né? Essa história, né? Que envolvia as pessoas, as comunidades ali, que não permitia que o conhecimento se estabelecia, né? Então, obstáculo epistemológico para Bachelard nada mais seria do que hábitos e heranças culturais que ao longo da história dificultam, entravam, não permite o progresso do saber, do conhecimento. Bom, mas como é que eu identifico então o obstáculo, né, que está ali? Bem, para Bachelard, saber as coisas, conhecer alguma coisa nova, tem que destruir algo antigo dentro da cabeça, né? Ninguém é raso simplesmente, não sabe nada sobre nada, né? Não importa o que seja, a gente tem sempre uma ideia.
Alguém chega com uma palavra nova, você não sabe o significado da palavra, mas algo lhe vem na cabeça, né? Mesmo que você não faz a menor ideia do que seja a palavra, mas algo se estabelece na cabeça. Então, o ato de conhecer algo novo é um choque, né, em relação àquilo que a gente já sabe. Portanto, tem que destruir aquilo que a gente já sabe sobre pelo menos a ideia que a gente tem sobre esse conhecimento, né? Então, eu tenho um conhecimento anterior que precisa ser eliminado para que um novo conhecimento se estabeleça. E isso não é fácil de acontecer. Não é fácil de acontecer. Por quê? Quando eu não reconheço que tem esse problema, que tenho um conhecimento anterior e começo a proteger esse conhecimento anterior, quer dizer, eu passo a ter um obstáculo epistemológico, né? Porque às vezes um novo conhecimento vem e eu não reconheço isso como sendo verdadeiro, como sendo a verdade. E eu continuo a manter o conhecimento antigo. E isto é defender o erro, né? Defender o conhecimento mal estabelecido. Essa defesa do conhecimento mal estabelecido que o Bachelard chamou de obstáculo. É isso que impede o conhecimento. É você não aceitar aquela nova ideia, tá? Muito bem. Então, como que a gente consegue superar isso, né? Passar, ter um conhecimento novo? É justamente passando pelo erro, tá certo? É superar o erro que faz com que a gente consiga estabelecer um conhecimento científico e que passa a ser parte do nosso conhecimento final, né? Então, a prática científica, ela não é simplesmente ler, por exemplo, os periódicos científicos, os artigos, e ler aquilo ali e simplesmente ir acrescentando aquilo ao conhecimento. Não. A gente não consegue. Simplesmente eu recebo aqui um artigo científico, não é porque está no artigo científico que eu li e vai fazer parte de mim agora. Por quê? Porque eu tenho conhecimentos anteriores que podem entrar em conflito com esses conhecimentos que estão estabelecidos, que estão sendo postos ali para mim, tá? Então, é esse conflito que eu preciso resolver, tá? Eu tenho que superar isso daí, tá? Agora, se eu não faço isso, aí então eu crio o que nós chamamos de obstáculo epistemológico. Então, se eu não supero o conflito, o erro, eu estabeleci um obstáculo ao meu conhecimento. Muito bem. Quais são esses obstáculos? Tem vários, tá? Vamos falar aqui de alguns. O que o Bachelard chamou de obstáculo da experiência primeira. O que vem a ser? É mais ou menos aquela frase famosa, né, de que a primeira impressão é que fica? Pois é. É mais ou menos isso que nós chamamos de obstáculo da experiência primeira. Nós costumamos observar algo pela primeira vez e ali já fazer um juízo de valor. Naquele momento que você olha, você já estabeleceu o que é. E esse é o problema do obstáculo da experiência primeira. Nós, para Bachelard, o pesquisador, o cientista, o estudante, o professor, não pode ter uma opinião logo de cara. De jeito nenhum. Não pode ter, na primeira impressão, a sua opinião definitiva. Não. Você tem sempre que questionar a sua primeira opinião. Porque essa primeira opinião, ela costuma estar carregada de problemas, tá? Bachelard diz assim, a experiência, a primeira experiência, né, a primeira observação é sempre um obstáculo para o conhecimento.
sempre, tá? Por quê? Porque essa observação geralmente vem imagens, né? Vem coloridos, né? Vem encantamentos, e aí é onde a gente acaba cometendo falhas. Então precisamos ficar atento à nossa primeira opinião. Ela não pode ser usada para descrever o conhecimento sobre aquilo que está sendo investigado. A gente tem que questionar sempre, ok? Muito bem. Um outro obstáculo é o chamado obstáculo do conhecimento geral, né? O que vem a ser? É muito próprio da gente criar fórmulas gerais para ser aplicada em tudo, né? Leis que servem para todos os cantos. O cientista como um todo, ele costuma buscar sempre isso, né? Por exemplo, os físicos nesse momento estão atrás de uma teoria que possa explicar o universo, né? Que explique as galáxias e ao mesmo tempo explique o funcionamento dos átomos, né? Nós temos obviamente duas teorias, né? Uma que funciona muito bem lá no mundo submicroscópico dos átomos e dos elétrons, né? Que é a teoria quântica, e outra que funciona muito bem no mundo macroscópico dos objetos cósmicos, das galáxias, dos planetas, das estrelas, que é a teoria da relatividade. Essas duas teorias, elas não conversam entre si. E aí fica todo mundo, os teóricos, os físicos teóricos principalmente, tentando buscar uma teoria que consiga reunir as duas numa só, né? Como se fosse necessário ter, né? E Bachelard é crítico disso, né? Por que ter um que possa ser usado em todos os sentidos? Porque esse conhecimento geral acaba criando as problemáticas, né? As dificuldades de interpretação e assim por diante, né? Ao longo da história, quantos cientistas não se equivocaram simplesmente pela impressão primeira ou pelo conhecimento geral, né? É um conhecimento geral de que o Sol ele nasce de um lado e se põe do outro. Então a gente via isso. Então todo mundo, né, até hoje a gente fala, né, que o Sol vai nascer, o Sol vai se pôr, né? A gente usa essa expressão, mas nós já sabemos que o Sol, né, ele não está nascendo e se pondo. Na verdade, é o planeta que está girando em torno dele. Mas o quanto que isso causou problema para nós, né? Para os pesquisadores, para os cientistas, quanto a gente alguns foram para a fogueira, para a forca, porque defendiam a ideia e assim por diante. Porque é um conhecimento geral, é uma impressão primeira, então causava obstáculos ao conhecimento. É possível, portanto, que essas leis, essas normas, essas ideias gerais, elas impedem o nosso conhecimento, né? Por quê? Porque a gente aplica a lei e pronto, ela já respondeu. Olha só, ela responde algo que nem pergunta foi feita, né? Porque qualquer coisa você coloca a lei. Colocando a lei, acabou, né? Então, precisamos ter muita preocupação com essas leis gerais. Outro obstáculo bastante comum é o chamado obstáculo substancialista. Esse é muito, muito interessante porque nós costumamos ter isso muito presente no nosso cotidiano. Quantos não pegam uma pedra de alguma coisa e coloca no punho porque tem energias positivas ali que vai, né, de repente um colchão que tem magnetismo no colchão e esse magnetismo vai interferir no corpo e vai fazer o corpo se desenvolver de forma mais saudável. Quer dizer, as substâncias, elas possuem
propriedades e características que são próprias da substância. Agora, usar essa substância não significa que vai transferir essas propriedades para nós. Portanto, você acredita que isto vai acontecer porque a substância que você está utilizando possui características próprias. Não, não tem nada a ver, né? Atribuir essa qualidade a essas substâncias, ela vai acabar nos impedindo de conhecer melhor, né, as possibilidades de uso da substância, ok? Ou seja, entrava o conhecimento a respeito dela. Outro obstáculo e muito comum no ensino de química é o obstáculo animista. Anime quer dizer dar vida àquilo que não tem vida, né? Então, por isso que tem o nome desenho animado, né? Quer dizer, é um desenho aquilo não tem vida, mas a gente dá vida para aquele desenho, por isso que se chama anime, tá certo? Anime vem disso, de dar vida àquilo que não tem vida, e isso a gente faz muito na química, né? Quantas vezes a gente fala, né, sobre um átomo se sente atraído por outro. Isso é muito comum a gente falar, né? Um átomo não tem sentimento. Então, como é que ele vai se sentir atraído por outro? E assim por diante. Então, é muito comum o professor de química dar vida a substâncias que são as substâncias, objetos, e que são inanimados. Eles não têm comportamento humano, não têm comportamento animal. Então, eles não podem ter aquele tipo de comportamento, e nós costumamos demonstrar como se tivesse, tá? Como se ele tivesse escolha, como se ele caminhasse, como se ele percorresse, como se ele corresse, né? Como se ele se movimentasse e assim por diante. E nada disso ele faz, né? Então, ele não tem vida. E isso pode causar nos estudantes uma dificuldade para a compreensão em determinado aspecto, o conteúdo químico, o conteúdo científico. Então, a gente precisa ter muito cuidado em nossas aulas quando a gente vai explicar alguma coisa ao estudante, porque a gente pode causar obstáculo ao conhecimento para o estudante em nossas aulas, da maneira como a gente dá aula, porque a gente acaba criando obstáculos como o animista, né? Então, a ideia de vida, né, das coisas, né, é uma ideia ingênua. Nós não podemos considerar isso como verdadeiro. E esse tipo de coisa que prejudica o pensamento científico. Outro também muito comum na ciência é o obstáculo do conhecimento utilitário e pragmático. Ou seja, a gente costuma dar a explicar algo a partir do que serve. Então, você não explica o fenômeno. Você tenta, isso é muito comum o professor fazer, e o aluno também compreender dessa forma, né? Então, o que é som? O som é o barulho. Não, peraí, o som não é o barulho, né? Som tem toda uma definição. Então, como definir som? Né? Barulho já é uma consequência, já é o pragmático do som, né? Então, a gente precisa ter cuidado com as explicações. A gente não pode tentar explicar, né, o que é um termômetro. O termômetro serve para medir a temperatura. Não, você não explicou o que é o termômetro. Você disse para que ele serve. Então, o que é o termômetro? Como que você explica o termômetro? Então, o termômetro tem lá um tubo com um líquido que vai, conforme aquece, vai se expandir, e ao se expandir consegue... tem toda uma explicação para o termômetro. Então, você não pode simplesmente dizer, o termômetro é aquilo que a gente usa para medir temperatura. Não.
Isso não é o termômetro, isso não é uma explicação para o termômetro. Isso é o utilitário dele, é o pragmático dele, ok? Então, a própria utilidade fornece a explicação, né? Então, isso é um obstáculo ao conhecimento. Outro muito comum também na ciência é o obstáculo quantitativo, né? Um matematismo, quer dizer, números. A gente tenta explicar as coisas por números, por fórmulas, né? O que é concentração? É massa por volume. Olha, eu já dei o quantitativo. Eu não falei o que é, eu dei a fórmula. Então, eu preciso explicar. Eu não posso simplesmente dizer a fórmula como se isso fosse suficiente para explicar. Eu preciso tentar detalhar o que é a concentração e não simplesmente dar, né, 20 gramas por litro. Né? Eu estou dando um número, estou dando uma quantidade. Tá? Estou dando um quantitativo, simplesmente. Então, isso não é explicar. Isso é apenas o detalhe da quantidade envolvida ali, tá bom? E a atenção, né, como eu disse, sobre o matematismo, né, os números, essa seria a explicação do conhecimento quantitativo. E por último, então, o obstáculo verbalista. E eu dei essa ênfase ao obstáculo verbalista pelo seguinte: eu vou detalhar mais esse obstáculo como um exemplo de como superar, tá? Porque o grande detalhe do Bachelard é que ele fala dos obstáculos, mas ele não nos mostra como que a gente ultrapassa o obstáculo. Ele só fala para a gente tomar cuidado com a formação desse obstáculo, tá? Mas o que é o obstáculo verbalista? Muito, muito presente na química. E também não em outras ciências. Seria uma palavra, ou um desenho, um objeto, uma imagem, que quando você coloca, você explica. Entendeu? Você simplesmente fala: ah, isso é tal coisa. Ah, tá bom. Então, a palavra ou a imagem parece que ela explica simplesmente por ela existir. Mas ela não explica. Ela não traz o conhecimento correto sobre o conceito. Só que as pessoas aceitam. E o fato de aceitar, e sem questionar, significa que aquela palavra ou aquela imagem é um obstáculo ao conhecimento. Ok? Muito bem. Nós vamos detalhar o obstáculo verbalista com mais profundidade, tá? Mas vamos nos envolver um pouco mais com a questão desses obstáculos, ok? Então, como esse obstáculo vai ser objeto de estudo mais detalhado, a gente vai dar destaque a ele, tá? Então vamos detalhar agora o obstáculo do conhecimento geral. Bem, como eu disse, é aquilo que, né, as leis gerais, tá certo? Então, por exemplo, olha só essa representação aqui. Isso daqui foi um estudante que desenhou. O estudante era estudante do segundo ano. O professor pediu para que ele representasse moléculas de um gás preso no recipiente durante muito tempo. E ele representou dessa forma. Então, ele quer dizer que, como ficou preso muito tempo, a molécula do gás desceu e ficou no fundo. Bem, obviamente que está errado isso, né? Isso não está correto, porque um gás não se comportaria dessa forma. O gás vai estar sempre em todo o recipiente. O movimento do gás
é preencher o recipiente inteiro. Mas por que que ele pensou dessa maneira? Por que que ele representou dessa forma? Porque ele tem na cabeça a gravidade, que é uma lei geral, né? Tudo tende a ir para baixo. A gente entende que gravidade é isso. Então, se você colocou alguma coisa aqui em cima, ela vai descer. Então, como ele tem a ideia de gravidade na cabeça, ficou na cabeça dele que isso daí seria o gás iria sofrer o mesmo processo que um sólido sofreria, um líquido sofreria. Então, observe o quanto que essa lei da gravidade causou incompreensão nesse estudante. Por quê? Porque o professor fala o tempo todo para ele, tudo que sobe desce, tudo que sobe desce, tudo que sobe desce. A gravidade é uma lei universal, ela vai ser aplicada sempre em todos os casos. Mas não é verdade isso. Porque se fosse verdade, todo o gás que envolve o nosso planeta, com o tempo iria se estabelecer no fundo do planeta, né? E isso não ocorre. Então, precisamos explicar a gravidade de outra maneira. Não dá para explicar a gravidade da maneira como está sendo explicada. Porque olha o que a gente causa no estudante, certo? A questão do conhecimento geral, portanto, ela é uma forma de tentar explicar tudo, só que não existe uma lei que explique tudo. E aí, obviamente, em algum momento nós vamos ter alguma problemática nessa questão. Tá? Outro obstáculo, a experiência primeira. Né? Isso é muito perigoso. Né? Por exemplo, é muito comum a gente, como cientista, né, dar aqueles desenhos de ciência, né, do cientista maluco, aquela coisa toda. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque isso a gente pode causar algumas dificuldades no estudante, né? Essa aqui é uma impressão que acaba ficando, que o cientista ele é meio maluco, que ele não, o cabelo está por fazer, que ele está o tempo todo com esses objetos, com esses compostos e que está saindo fumaça, que está explodindo, e isso não é o cientista. Mas por que se tem esse pensamento? Porque essa é a primeira impressão que ficou. Então precisamos ter cuidado com a impressão primeira, porque isso pode causar incompreensões para o estudante. O obstáculo verbalista, né? A questão da palavra que eu disse, né? Então, quando você dá uma palavra e ela acaba simplesmente explicando tudo de uma forma geral, né? Com um significado impreciso e assim por diante. Por exemplo, a palavra nuvem é muito utilizado para explicar gás. Né? Você usa a palavra, né, nuvem ou a palavra gás e confunde as duas. Tá? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O Bachelard, ele falava muito da palavra esponja. Né? No livro dele ele fala sobre isso. Porque esponja muitas vezes é utilizado, né, principalmente no século XIX, vários pesquisadores, cientistas usavam esse termo para explicar alguns fenômenos que eles não conseguiam explicar. Por exemplo, a eletricidade. Então, ele não explicava como que a eletricidade se comportava ali nos metais. Né? Então, como eles não explicavam, ele falava, o metal tem uma característica esponja. Então, ele absorve a energia elétrica. Olha só. E todo mundo aceitava. Ele tem essa característica esponja. Né? E isso não explicava nada. Tanto é que o metal não tem característica esponja. Né? Então, o obstáculo verbal é algo que precisamos ter muito cuidado. Tá? A questão do obstáculo pragmático, que eu havia dei como exemplo lá o termômetro, né?
que ele vai dar quando você faz uma pergunta e o aluno dá como explicação a utilização, né? Por exemplo, um professor vai e pergunta para o estudante, o que é eletricidade? Né? E a resposta vem simplesmente, serve para produzir luz, serve para funcionar os aparelhos. Acabou. Então, não estou explicando eletricidade. Eu estou simplesmente falando para que ela serve. Ou o professor pergunta o que é luz, né? E o estudante fala assim, serve para iluminar o escuro. Né? Novamente, eu não estou explicando, eu estou simplesmente dando a aplicação daquilo, tá? Então, temos que ter cuidado com isso, né? O professor não pode fazer isso, né? O obstáculo animista, que eu dei bastante destaque, é o obstáculo que nós temos que nos preocupar, né? Esse é um obstáculo que vai tratar do o que é próprio para a química, né? Que é o fato de que a gente torna aquilo que não tem vida com vida. Então, na química a gente usa muito isso. Por exemplo, as moléculas caminham, as moléculas se chocam, né? As moléculas vão se separar e depois os átomos vão se juntar. Então, né? A molécula não caminha, ela não se choca, ela não escolhe juntar ou separar, nada disso. Então, isso pode causar obstáculo animista, tá? Então, por exemplo, olha só a representação aqui de um livro de química, né? Esse livro tem essa representação, um átomo conversando com outro átomo, olha só. Ah, não era essa ligação que eu imaginava. Pô, peraí, será que um estudante de 14, 15 anos, né, quando ele tem primeiro contato com o átomo, tem lá 13 para 14 anos, né, é no 9º ano. Será que ele tem maturidade para compreender que um átomo ele não tem essa questão da escolha, né? Ah, essa não é a ligação que eu imaginava, ou seja, o átomo tem imaginação, e isso é uma representação dentro de um livro, né? Existe outras representações em livros que podem causar, tá certo? Então, um átomo como um ser que vive, como os próprios seres humanos e tudo mais, né? A gente precisa ter muito cuidado com essas representações e a maneira como a gente fala, porque isso pode influenciar os estudantes, né? Como se o átomo fosse pequenos seres, tivessem pequenas características e assim por diante, né? Quais as consequências que isso pode ter nos estudantes? Então, por exemplo, olha só o que um estudante falou. Eu acho que um átomo pode ter outros átomos. Ele pode se reproduzir porque ele é muito pequeno e quando se junta com outro átomo fêmea, ele forma átomos menores ainda. Isso foi um estudante que falou isso. Olha esse aqui, ó. Ah, eu não tenho certeza se o átomo pode reproduzir, mas se são formados de células, devem reproduzir, pois as células se reproduzem. Mas agora eu não lembro se o átomo forma a célula ou se a célula que forma o átomo, eu não sei direito. Frases dos estudantes de ensino médio, primeira série do ensino médio, tá certo? Portanto, como que ele tem esse tipo de pensamento? Quer dizer, é o professor que causou isso, porque ele em nenhum momento ele foi saber sobre átomo lá no cotidiano dele. Não. Essa definição de átomo, essa coisa, foi na escola, foi na sala de aula, foi com o professor, com os livros. Então, o professor e os livros podem estar causando algum problema que faz com que ele tenha esse tipo de pensamento. Ok? Muito bem. Existe também um obstáculo realista, né? Esse obstáculo, né, que é um destaque à parte aqui em relação ao que Bachelard propõe, é que, de certa forma, a gente transforma as questões da ciência com diferentes dimensões, né? Dimensões que não são as dimensões reais do fenômeno. Então, um átomo com mala indo viajar, saindo de um lugar indo para outro,
isso não é real, mas a gente está dando um aspecto de realidade e, portanto, né? Ou, por exemplo, montar uma molécula, aqui está uma representação de uma cadeia sendo montada. Pô, olha o tamanho da molécula e da pessoa. Então, essa representação não tá adequada, as dimensões dessa representação não estão adequadas. Então, precisa ter esse cuidado. Tá? Por exemplo, essa é uma representação de de um livro. Né? Vamos verificar o que tem dentro de um átomo. O cara segura o átomo e está ali com uma furadeira. Será que essa figura ela está representando a realidade? De forma nenhuma. Né? Quer dizer, isso nós causamos. Aí o estudante vai, olha isso daí, né? E obviamente que ele vai ter distorções, né? No fenômeno. Tá? E isso está nos livros. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão. Né? Então, quando se faz uma pergunta para os alunos sobre esta representação, 60% concordam que é possível segurar um átomo. Está lá. 60% dos alunos dizem, não, é possível sim, a gente consegue segurar para poder verificar o que tem dentro. Tá? Então, se eles concordam que isto é possível, é porque nós causamos isso de alguma forma. Bem, então, nos finalmente, precisamos ter cuidado com o que a gente está falando, porque a gente fala de bola de bilhar, né? A gente fala de pudim de passas, a gente fala de sistema solar, né? Questão de órbita e tudo mais, para falar de átomo. E o átomo não é nenhuma coisa e nem outra, né? O átomo está muito mais para isso daqui do que para qualquer uma dessas representações, né? E nós usamos aqui, ó, essa do sistema solar, né? Esta é a representação de átomo que nós mais utilizamos. Então, quando a gente faz isso e, na verdade, um átomo está muito mais para isso daqui, mesmo assim, né, tem vários problemas aqui nessa representação. Né? Até porque a gente usa uma cor vermelha e uma cor azul, só aí você já causou um problema. Né? Mas, de qualquer forma, isso estaria muito mais na representação de um átomo do que qualquer uma das anteriores. Não é isso? Então, precisamos ter ter cuidado com os obstáculos que acabam causando as dificuldades e distorções na aprendizagem. Precisamos ter cuidado com as imagens nos livros e também com a forma como a gente trabalha a aula. Né? O Bachelard serve muito para nós compreendermos essa questão. Né? Bachelard consegue nos explicar de uma forma mais precisa o que nós podemos estar causando em nossos alunos. Ok? Bom, pessoal, essa seria nosso primeiro bate-papo sobre a epistemologia de Gaston Bachelard. Até mais!